João era um agricultor conhecido em sua pequena cidade por sua determinação e coragem. Desde jovem, ele havia aprendido a amar a terra e acreditava que mesmo em meio a dificuldades, o trabalho árduo sempre seria recompensado. O tempo e as tempestades, contudo, não foram gentis com ele. Os anos trouxeram secas prolongadas, colheitas falhadas e tempos de escassez. A fazenda onde ele trabalhava havia prosperado no passado, mas agora, com a economia local em decadência, muitos dos campos ao redor se tornaram terras áridas e improdutivas. As árvores frutíferas, que antes enchiam a propriedade com cores e aromas vibrantes, agora eram sombras secas de um passado que ele mal conseguia reconhecer. A vida de João mudou drasticamente quando a fazenda foi vendida a novos donos que não tinham interesse em manter a agricultura local. Aos 55 anos, ele se viu sozinho e sem emprego, enfrentando uma realidade brutal. Sem a fazenda para trabalhar, restava-lhe apenas o terreno humilde onde morava. Com o tempo, a estrutura da casa começou a ceder e o telhado, que era sua maior preocupação, ameaçava desabar a qualquer momento. Toda vez que uma tempestade se aproximava, trazia também mais do que apenas chuva e vento. Ela trazia o medo de perder o pouco que ainda tinha. Com poucas opções, João decidiu tentar uma última alternativa. Ele montou uma pequena banca improvisada à beira da estrada com o que restava de suas colheitas, cestas de laranjas, algumas mangas e bananas. Sabia que a concorrência seria intensa, mas esperava que algum viajante solidário parasse para comprar suas frutas frescas. Apesar do calor implacável e do asfalto escaldante, ele arrumava as frutas com todo o cuidado, colocando-as em cestas de palha que ele mesmo trançara em seus dias de descanso. Aquela pequena banca se tornou sua última esperança de recuperar a dignidade perdida. No entanto, as vendas eram fracas e os dias se arrastavam com a incerteza constante. Antes de continuar nossa história, gostaria de te fazer um convite. Se você quer ver mais histórias inspiradoras de superação e esperança como essa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tenho certeza que você vai se emocionar com esta e outras histórias aqui do canal. Um dia, enquanto João ajeitava as cestas mais uma vez, algo incomum aconteceu. Um velho ônibus, que fazia a rota entre as cidades vizinhas, parou de repente na beira da estrada. Era raro ver ônibus parando naquela parte do caminho, e isso chamou sua atenção imediatamente. A porta se abriu e uma jovem de aparência cansada e roupas simples desceu às pressas. Ela tentou falar com o motorista, gesticulando desesperadamente. João a observava de longe, vendo a frustração e o desespero estampados no rosto da menina. Ela parecia implorar por algo, mas o motorista, com expressão dura e impassível, simplesmente fechou a porta e deu partida, deixando a jovem sozinha e sem direção na beira da estrada. A garota ficou ali, imóvel por alguns instantes, como se não soubesse para onde ir. Seus olhos vagavam perdidos enquanto observava o ônibus se afastar até desaparecer na poeira. João sentiu um aperto no peito. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido, mas algo naquela cena mexeu profundamente com ele. A jovem parecia tão indefesa, tão desamparada, que João sentiu a necessidade de fazer algo. Sem pensar duas vezes, pegou um pacote de frutas que estava separado na banca e caminhou em direção a ela. Quando chegou mais perto, notou o rosto sujo de poeira e os olhos vermelhos, como se ela tivesse chorado por um bom tempo. Sem dizer uma palavra, estendeu o pacote para a garota, que olhou para ele com uma mistura de surpresa e gratidão. Ela aceitou as frutas com um gesto tímido, mas João sabia que aquilo não era suficiente. Revistou os bolsos com dedos trêmulos e encontrou algumas notas amassadas que no total, somariam cerca de R$ 50. Era praticamente todo o dinheiro que ele havia conseguido juntar naquela semana. Ao sentir o toque das notas ásperas em suas mãos, passou brevemente pela sua mente que aquele valor poderia fazer falta nos dias que viriam. Talvez ele precisasse daquele dinheiro para comprar mais frutas para revender, para pagar alguma dívida antiga ou até para garantir um mínimo de conforto para si mesmo, como um pequeno pedaço de carne que raramente comprava. E o telhado de sua casa, em especial, precisava de reparos urgentes. As tempestades já haviam arrancado pedaços de madeira e a cada novo temporal, a estrutura cedia mais um pouco. Aquele dinheiro podia ser a diferença entre uma lona nova ou mais uma noite se revirando, preocupado, enquanto a chuva caía dentro do quarto. Contudo, em nenhum segundo ele se arrependeu. Sentia que aquela jovem, sozinha e desamparada,
precisava mais do que ele. Havia algo em seu olhar, um vazio e uma angústia que pareciam gritar por socorro, que o tocou de uma maneira inexplicável. Com um gesto gentil, estendeu as notas para a garota, observando-a com a serenidade de quem sabia que aquele era o certo a se fazer. A menina ficou estática por um momento, olhando para ele com os olhos arregalados, como se não acreditasse que um estranho estava lhe dando algo tão valioso sem pedir nada em troca. A expressão dela era de puro espanto, misturado a um sentimento de incredulidade e um toque de desespero, como alguém que não estava acostumada a receber ajuda. Quando finalmente estendeu as mãos trêmulas para aceitar o dinheiro, parecia que aquele ato tão simples carregava um peso imenso. João percebeu que não era apenas a quantia que a emocionava, mas sim o gesto. Ele via como ela segurava o dinheiro com cuidado, quase como se temesse que alguém aparecesse e lhe arrancasse aquilo. A hesitação e a surpresa estavam estampadas em seu rosto. Para ela, aquela quantia talvez representasse mais do que o valor real. Significava a esperança de um amanhã menos difícil, um possível escape do desespero que a consumia. Os segundos se passavam lentamente e João via o medo e a incerteza lutando para deixar seu semblante, substituídos por uma esperança tênue e delicada. E mesmo sabendo que R$ 50 não resolveriam todos os problemas, ao menos ela teria a chance de seguir em frente. Sem mais uma palavra, a jovem deu um leve aceno de cabeça em agradecimento, abaixou o olhar e começou a andar em direção ao ponto de ônibus mais próximo, segurando o dinheiro como se fosse um amuleto. À medida que ela se afastava, João a acompanhava com os olhos, seu peito preenchido por um misto de tristeza e esperança. Ele ficou ali, parado, observando enquanto a jovem caminhava em passos rápidos, quase apressados, como se estivesse fugindo de algo que apenas ela conhecia. Os ombros curvados e a postura tensa contavam uma história de sofrimento e exaustão que as palavras não precisavam explicar. João queria fazer mais por ela, queria oferecer mais do que algumas frutas e uma pequena quantia. Mas aquilo era o que ele tinha para dar, e ele esperava, com todo o coração, que fosse suficiente para levar um pouco de luz ao caminho dela. Enquanto a garota continuava a se afastar, João se perguntou o que teria acontecido para levá-la até aquele estado. Seria apenas a falta de dinheiro? Ou talvez um problema muito maior? Pensava se ela teria fugido de alguém. Quem sabe de um lar onde não se sentia segura? Ou talvez tivesse sido abandonada e estivesse tentando voltar para algum lugar que um dia chamou de casa. Cada possibilidade parecia mais dolorosa que a anterior. Ele tentou imaginar qual seria a sensação de estar perdida, sem ninguém a quem recorrer, e sentiu uma pontada de amargura no peito. Como alguém tão jovem acabará ali, sozinha, na beira de uma estrada deserta? Ele não tinha respostas. O ônibus que passou por ela sem parar e a expressão fria do motorista voltavam à sua mente. Seria possível que ele soubesse mais do que parecia? Talvez a rejeição dela não fosse apenas financeira. Quem sabe o problema fosse mais profundo? Esses pensamentos tumultuavam a mente de João, e por um instante ele se viu questionando se realmente aquele gesto seria capaz de fazer alguma diferença. Uma leve dúvida se instalou, mas logo foi substituída pela certeza de que ele havia feito o que estava ao seu alcance. Não era muito, mas era tudo o que ele podia dar. A vida já lhe havia ensinado que às vezes, pequenas ações criam ondas que se espalham muito além do que se pode ver. Talvez aquele dinheiro não pagasse todas as contas dela, mas quem sabe ajudasse a cobrir uma única passagem, permitindo-lhe seguir para um lugar onde pudesse encontrar a ajuda que tanto parecia precisar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se viu em uma situação onde sentiu que precisava ajudar, mesmo sem ter muito? Deixe nos comentários como foi essa experiência e o que você fez. A jovem continuou a caminhar pela estrada poeirenta, e cada passo parecia mais firme que o anterior. João a viu se aproximar lentamente do ponto de ônibus, um lugar mal cuidado com um banco de madeira gasto e uma pequena cobertura enferrujada. Ela se sentou com cuidado, como se a qualquer momento fosse se levantar e sair correndo. O vento começou a soprar levemente, e João ficou ali, observando de longe, como se sua presença, mesmo a uma distância segura, pudesse protegê-la de qualquer outra dificuldade que estivesse prestes a surgir. Os minutos se arrastaram, e o silêncio do campo parecia amplificar a tensão no ar. A espera se tornou quase insuportável, e João percebeu que estava prendendo a respiração. Ele pensou em se aproximar, dizer mais alguma palavra de conforto,
mas temeu que qualquer movimento pudesse quebrar aquele frágil momento de paz que se formava ao redor dela. Decidiu ficar onde estava, observando em silêncio, desejando com todas as suas forças que o próximo ônibus parasse para ela. A estrada permaneceu deserta por um tempo que pareceu uma eternidade. A cada segundo que passava, João sentia a preocupação se intensificar. E se o próximo ônibus também a deixasse? E se o motorista se recusasse a aceitá-la, mesmo com o dinheiro? 1001 possibilidades passaram por sua mente, e ele se pegou torcendo, quase rezando, para que o destino fosse mais generoso dessa vez. Quando finalmente um som distante indicou a aproximação de um veículo, João ficou em alerta. Seu olhar fixo na estrada, suas mãos suadas, como se ele próprio estivesse prestes a embarcar. A jovem também pareceu notar, e seus ombros se retesaram. Um pequeno ônibus apareceu, reduzindo a velocidade conforme se aproximava do ponto. João prendeu o fôlego, observando cada movimento, cada segundo se arrastando como se o tempo estivesse brincando com ele. Então, o veículo parou. A porta se abriu, e a menina se levantou devagar, hesitante, segurando o pacote de frutas e o dinheiro com força. Ela trocou algumas palavras rápidas com o motorista, e, para o alívio de João, ele fez um gesto de aceitação. A jovem subiu no ônibus, virou-se uma última vez em direção ao lugar onde João estava e deu um leve aceno. Ele retribuiu o gesto com um sorriso pequeno, mas sincero, sentindo um peso imenso sair de seus ombros. Ao vê-la se acomodar em um dos bancos e o ônibus começar a se afastar, João ficou ali parado, observando até que o veículo desaparecesse ao longe. Por um instante, ele se permitiu acreditar que tudo daria certo para ela. A brisa suave passou, balançando as folhas ao redor, e o silêncio voltou a reinar na pequena estrada. João suspirou profundamente, seus pensamentos ainda voltados para a jovem que acabará de partir. Mesmo sem saber seu nome, de onde ela vinha ou para onde estava indo, ele sentia que, de alguma forma, seus destinos haviam se cruzado por um motivo. Ela havia aparecido em sua vida no momento em que ele mais se sentia desamparado, e, ironicamente, foi ela quem lhe trouxe um sopro de esperança. Ao ajudá-la, sentiu algo se reacender dentro dele, uma pequena chama que há muito estava quase apagada. Talvez, pensou ele, a verdadeira mudança começasse ali, naquele exato instante, onde um pequeno ato de bondade rompeu o ciclo de tristeza que havia dominado sua vida por tanto tempo. Os dias que se seguiram trouxeram poucas mudanças para João. As vendas continuavam fracas e cada dia parecia mais difícil que o anterior. O peso da responsabilidade e das contas acumuladas fazia seus ombros se curvarem um pouco mais a cada manhã. A banca de frutas, que ele montava religiosamente todos os dias, agora parecia um símbolo de sua própria resistência. O telhado da casa, que ele tanto se preocupava em consertar, começava a ceder em novos pontos. Com as tempestades que se aproximavam, ele temia que o próximo grande temporal levasse embora o pouco que lhe restava. Foi durante uma dessas noites de chuva intensa que o pior aconteceu. João estava sentado em sua pequena sala, observando as goteiras que se espalhavam pelo teto quando um estalo alto reverberou por toda a casa. Ele mal teve tempo de reagir antes que uma parte do telhado desmoronasse. O som de madeira quebrando e telhas caindo ecoou pela sala, e João correu para o quarto, coração acelerado e mãos trêmulas. Quando a chuva finalmente cessou, ele ficou olhando o buraco no teto por um longo tempo, sentindo-se mais impotente do que nunca. A casa, que já estava em condições precárias, agora parecia prestes a desmoronar de vez. Sem opções, João passou a improvisar ainda mais, tentando se agarrar ao pouco que tinha. Usava lonas velhas, pregos enferrujados e pedaços de madeira apodrecida para remendar o telhado, que já não oferecia proteção suficiente contra as tempestades de verão. Ele arrastava tábuas e pedaços de telhas caídos na tentativa de cobrir os buracos maiores, mas cada vez que o vento soprava forte, os remendos se soltavam e novas infiltrações surgiam, fazendo as paredes internas acumularem manchas escuras de umidade e mofo. O frio entrava livremente pelas frestas, e o calor do verão se tornava quase insuportável dentro daquela casa, transformando-a em uma prisão que ameaçava desabar a qualquer momento. As noites se tornaram ainda mais difíceis. Quando a chuva caía, ele ficava acordado, ouvindo cada estalo do telhado e cada gota que pingava incansavelmente no chão. João se levantava várias vezes durante a madrugada para trocar as bacias e baldes espalhados pela casa, que transbordavam com a água que escorria do teto.
Muitas vezes, ficava sentado em sua cadeira velha, olhando para o teto como se, com a força de seu olhar, pudesse manter a estrutura firme. Mas ele sabia que isso era um esforço inútil. E, para piorar, as vendas de frutas também começaram a definhar. O movimento na estrada era cada vez menor, e os poucos clientes que paravam preferiam pechinchar até o último centavo. Quando conseguia vender, era por preços tão baixos que mal cobriam o custo de continuar plantando. Com o tempo, ele teve que fazer escolhas difíceis. Primeiro, vendeu as poucas galinhas que mantinha no quintal para garantir algum dinheiro extra. Depois, começou a reduzir a quantidade de frutas que cultivava, vendendo até mesmo partes do terreno para conseguir um pouco mais de dinheiro. As árvores que antes forneciam mangas e bananas aos montes foram cortadas, uma a uma, e o espaço onde cresciam se tornou uma extensão desolada de terra seca e rachada. Mesmo assim, as contas se acumulavam. João cortou todos os gastos que podia, deixou de comprar coisas básicas para si e até passou a comer apenas as frutas que não conseguia vender. Mesmo a carne, que já era rara em sua mesa, tornou-se um luxo inalcançável. Ele passou anos sobrevivendo com o mínimo, às vezes ficando dias inteiros comendo apenas bananas e pedaços de mandioca para enganar o estômago. A fome passou a ser uma companheira constante. Suas roupas, que já eram velhas, começaram a se rasgar e ele as costurava repetidamente com linhas improvisadas. Os sapatos, desgastados pelas caminhadas diárias para buscar água e lenha, se transformaram em farrapos que ele tentava remendar com pedaços de borracha encontrados ao longo da estrada. À medida que o tempo passava, sua saúde também começou a se deteriorar. A falta de uma alimentação adequada o deixava fraco, e ele pegava resfriados facilmente. Os ossos doíam mais a cada dia, e as mãos que antes eram fortes e habilidosas agora tremiam, incapazes de segurar uma enxada por muito tempo. Os vizinhos o viam lutando, mas também estavam imersos em suas próprias dificuldades. Ninguém tinha recursos para ajudar e a solidariedade foi se tornando escassa. João passou a evitar conversar, envergonhado de sua situação. O homem que antes se orgulhava de seu trabalho, que nunca havia pedido nada a ninguém, agora se via incapaz de enfrentar as próprias limitações. Sua casa se tornou um refúgio de silêncio e tristeza. As paredes, que um dia foram cheias de vida com a presença de amigos e vizinhos, agora eram apenas testemunhas de seu isolamento e de seu cansaço. Mesmo assim, João não desistiu de sua banca na estrada. Dia após dia, ele se arrastava até o pequeno ponto de venda, carregando as poucas frutas que ainda conseguia colher e montava a mesa com a mesma dedicação de antes. Era como um ritual, uma forma de lutar contra a desesperança que ameaçava tomá-lo por completo. Cada vez que colocava uma cesta de frutas no lugar, ele se lembrava do motivo pelo qual continuava. Havia uma promessa silenciosa, uma força que o mantinha firme mesmo quando tudo parecia desmoronar. Os anos passavam, as estações mudavam, mas João permanecia ali, como uma rocha que resistia à erosão implacável do tempo. Os desafios eram diários. As lonas que ele usava para cobrir a casa já não protegiam mais nada, rasgadas pelo sol e pelo vento. E durante as estações de seca, o calor era tão intenso que as frutas murchavam antes mesmo de serem vendidas. João passou a usar panos molhados para cobrir as cestas e evitar que estragassem tão rápido, mas isso pouco adiantava. As mangas perdiam o brilho, as bananas se enchiam de manchas escuras e a qualidade de suas frutas, que um dia foi motivo de orgulho, se deteriorava como tudo ao redor. Em um outono especialmente severo, uma forte ventania atingiu a região, derrubando parte da estrutura que cobria sua banca. A madeira apodrecida se partiu como se fosse feita de papel e João teve que recolher as frutas caídas do chão em meio à poeira que tomava a estrada. Ele olhou para os pedaços espalhados da banca destruída e sentiu um nó na garganta. Naquele momento, a imagem da menina que ajudou tantos anos atrás voltou à sua mente. Será que ela havia encontrado o que procurava? Será que estava bem? Ele se perguntava se ela, onde quer que estivesse, se lembrava dele como ele se lembrava daquele dia na estrada. Pensar nela era uma forma de manter viva a esperança de que talvez, algum dia, a vida fosse menos dura. Os anos passaram como uma sucessão de invernos longos e verões impiedosos. 15 anos haviam se passado desde que João ajudou a jovem à beira da estrada. Ele tinha 55 anos na época, mas agora, sentia cada um desses anos pesando em seus ombros. Sua vida, marcada por lutas constantes,
parecia ter se resumido a sobreviver de um dia para o outro. O telhado, que outrora ele havia improvisado com pedaços de madeira e lonas velhas, estava agora em ruínas. Cada nova tempestade trazia consigo um pedaço a mais do que restava de sua esperança. As paredes mostravam rachaduras profundas, como cicatrizes de uma luta longa e desigual contra o tempo. Os poucos móveis que possuía estavam quebradiços e desgastados, e o terreno ao redor, que um dia fora fértil e cheio de vida, agora parecia desolado, refletindo o desânimo que ele sentia. Mesmo assim, João nunca se permitiu desistir. A cada manhã, ele levantava, ajeitava sua banca improvisada na beira da estrada e vendia as poucas frutas que ainda colhia de suas árvores cansadas. A persistência era sua única companheira, e ele se agarrava a ela com unhas e dentes. Então, em um dia comum, quando o calor abrasador parecia sufocar até a mais tênue esperança, um carro de luxo parou em frente à sua casa. João ergueu o olhar, franzindo a testa ao ver o veículo elegante estacionado na estrada de terra batida. Os pneus brilhantes e a pintura impecável contrastavam fortemente com o ambiente empoeirado e pobre ao redor. Era uma visão estranha, quase surreal. Quem viria até ali, um lugar esquecido pelo tempo, onde raramente alguém passava, a não ser por necessidade? Um misto de curiosidade e desconfiança tomou conta dele. Endireitando-se o quanto podia, ele limpou as mãos nas calças gastas, tentando aparentar uma dignidade que, sabia bem, quase já não possuía. A porta do carro se abriu lentamente e dele saiu uma mulher elegante, vestida com roupas que exalavam sofisticação e sucesso. Ela tinha um porte ereto, movendo-se com a graça e a confiança de alguém que sabia muito bem quem era e o que queria. Seus olhos perscrutavam a paisagem árida e, ao pousarem em João, brilharam com uma intensidade que ele não conseguiu decifrar de imediato. João sentiu um frio na espinha. Era como se o tempo tivesse parado por um momento, enquanto ela se aproximava com passos firmes e decididos. Ele a observou em silêncio, intrigado e cauteloso. A mulher tinha uma presença marcante, mas algo nela parecia familiar. Ainda assim, João não conseguia ligar aquele rosto ao passado. Anos de dificuldades e a luta diária para sobreviver haviam desgastado sua memória. Quando ela parou a poucos metros de distância, os olhos de João se estreitaram, avaliando-a com curiosidade. Ela deu um sorriso suave, quase imperceptível, e começou a falar. Mas, ao invés de se identificar de imediato, perguntou de forma casual sobre a vida dele, como se tentasse sondar algo. Questionou sobre o que ele fazia, por quanto tempo havia vivido ali, e de maneira sutil, procurava entender quem ele realmente era. Era uma conversa estranha, quase uma entrevista, como se ela estivesse certificando-se de algo. João, sem perceber, começou a responder com sinceridade, contando sobre seus anos de luta, as dificuldades de manter a casa de pé e o mercado de frutas que ele tentava manter funcionando, mesmo em meio a tantas adversidades. Com o passar dos minutos, a mulher parecia mais interessada em ouvi-lo do que em falar sobre si mesma. Ela ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo pequenas perguntas, como se quisesse confirmar cada detalhe. João, por outro lado, continuava sem entender o que exatamente uma pessoa tão distinta fazia ali. Ela parecia tão fora de lugar, tão deslocada naquele ambiente de simplicidade e decadência. Talvez fosse uma rica empresária à procura de terras, pensou ele, alguém que desejava comprar o terreno para algum projeto comercial. Mas, então, por que tanto interesse na história dele? Por que tanto cuidado em conhecê-lo? A desconfiança foi dando lugar a uma leve sensação de incômodo. Por que ela queria saber tanto? Ela insistiu em perguntar por que ele ainda persistia em viver ali, naquela casa quase em ruínas. Perguntou o que o motivava a continuar, mesmo sem perspectivas de melhora. João respirou fundo antes de responder, sentindo o peso de suas palavras. Ele contou que, apesar de tudo, aquele lugar representava o último pedaço de dignidade que ainda lhe restava. Não era apenas uma casa ou um terreno, era o resultado de uma vida inteira de trabalho duro, de suor e lágrimas derramadas. E ele não podia simplesmente abandonar isso. Mesmo quando a fome rondava, mesmo quando o frio entrava pelas rachaduras, ele se recusava a desistir. Aquela terra era seu lar. A mulher permaneceu em silêncio por um longo momento, como se processasse cada palavra. Seu olhar percorreu a casa precária, o terreno árido e finalmente voltou para João. Havia uma suavidade em seus olhos que antes não estava lá. E então, com uma voz baixa,
quase sussurrante, ela perguntou por que ele havia ajudado uma menina desconhecida há anos atrás, quando ele próprio mal tinha o suficiente para si. João piscou, surpreso. Ele hesitou por um instante, a mente tentando entender a pergunta. Como ela sabia disso? A lembrança surgiu em sua mente como um relâmpago. A menina sozinha na estrada, o ônibus que a deixará para trás e os R$ 50 que ele entregará sem pensar duas vezes. Sua boca se abriu em um pequeno U de surpresa, mas ele rapidamente se recompôs. Porque era o certo a se fazer, respondeu simplesmente, com honestidade. Naquele dia, ele não pensou em consequências, não pensou no que aquilo lhe custaria. Apenas viu uma pessoa em necessidade e agiu. Não havia mais o que explicar. A mulher sorriu de leve e então, seus olhos se encheram de lágrimas que ela não tentou esconder. João permaneceu imóvel, o coração batendo forte contra o peito, como se algo imenso estivesse prestes a acontecer, mas ele ainda não conseguisse enxergar o quadro completo. Foi então que ela respirou fundo, endireitou os ombros e com um sorriso emocionado, revelou a verdade. João, eu sou aquela menina que você ajudou há 15 anos. Eu nunca esqueci o que você fez por mim. Aquelas palavras pairaram no ar, e por um momento ele não soube como reagir. Tudo se encaixava agora, o interesse dela, o modo como falava, as perguntas. Ele piscou várias vezes, como se esperasse acordar de um sonho. Mas não era um sonho. Ela realmente estava ali, de pé à sua frente, a mesma garota que um dia ele ajudou a reencontrar o caminho. E agora, transformada em uma mulher de sucesso, havia voltado para agradecê-lo. Se você também ficou surpreso com essa reviravolta emocionante, curta o vídeo agora para que mais pessoas possam conhecer essa história. Quando João ouviu a história completa da mulher à sua frente, ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. A jovem começou a narrar os detalhes de um passado doloroso, revelando como sua vida havia se tornado um verdadeiro pesadelo antes daquele dia fatídico. Meu nome é Priscila, disse ela, com a voz trêmula. Após a separação turbulenta dos pais, ela fora enviada para morar com parentes do pai, pessoas rígidas e indiferentes que a tratavam como um incômodo. Cada dia era marcado por humilhações e falta de apoio. Sozinha, sem a presença da mãe, que sempre fora seu porto seguro, Priscila se sentia perdida. Por mais que tentasse se adaptar, a sensação de estar presa a um lugar onde ninguém a queria só aumentava. Quando as coisas se tornaram insuportáveis, ela decidiu fugir, na esperança de encontrar um caminho de volta para casa, para os braços da mãe que tanto amava. No entanto, sem dinheiro e sem saber para onde ir, ela se viu vagando de cidade em cidade, sobrevivendo com o que encontrava, alimentando-se apenas quando conseguia algo para comer. A cada novo lugar, o sonho de encontrar a mãe parecia mais distante e o desespero tomava conta dela. Em um ato de desespero, ela entrou escondida naquele ônibus. No meio da viagem, uma passageira denunciou para o motorista. Foi nesse estado, exausta e desamparada, que terminou naquela estrada poeirenta onde João a encontrou. Quando o motorista do ônibus a deixou para trás, o último fio de esperança que ela ainda segurava quase se rompeu. Ela estava prestes a desistir. Mas naquele momento, João apareceu. Ele não apenas lhe ofereceu frutas e dinheiro, mas, sem saber, lhe deu algo muito mais valioso, uma nova chance de acreditar que havia bondade no mundo, que alguém ainda se importava. Com o valor que João lhe entregou, Priscila conseguiu finalmente comprar a passagem para a cidade onde sua mãe morava. O trajeto foi longo e cada quilômetro percorrido parecia um passo em direção a um futuro incerto. Quando chegou ao destino, o coração batia descompassado. A menina, sem saber ao certo se seria recebida ou rejeitada, caminhou até a casa humilde que um dia fora seu lar. Quando a mãe abriu a porta e a viu ali, parada no alpendre com os olhos marejados e o corpo enfraquecido pela jornada, elas se jogaram uma nos braços da outra, chorando como se nunca mais fossem se soltar. A mãe a acolheu como se tivesse reencontrado uma parte de si que acreditava estar perdida para sempre. A partir daquele momento, ambas passaram a reconstruir suas vidas. A mãe encontrou um emprego em uma pequena fábrica local e, embora o salário fosse modesto, era o suficiente para garantir que a filha pudesse ir à escola e ter uma vida mais estável. Priscila, por sua vez, se dedicou aos estudos com uma determinação que surpreendia a todos. Tudo o que ela queria era construir um futuro onde nunca mais precisasse ser separada de quem amava. Anos se passaram, pouco a pouco, ela transformou a dor em força e superação.
Conseguiu uma bolsa para estudar em uma boa escola e, mais tarde, em uma universidade. Trabalhou em vários lugares, muitas vezes enfrentando dificuldades, mas nunca desistiu. Aquela ajuda inesperada de João foi o ponto de partida que mudou tudo. Ele a fez acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia uma saída. Ela sorriu ao relatar como em cada conquista, lembrava-se do rosto gentil daquele homem à beira da estrada. Era como se ele tivesse plantado uma semente de esperança dentro dela que floresceu, apesar de todas as dificuldades. O tempo passou, e ela conseguiu construir uma carreira sólida e uma vida melhor para si e para sua mãe. A vida ainda era difícil, mas o simples fato de terem se reencontrado mudou completamente o rumo da história. Ela, agora uma mulher de negócios, tinha estudado, trabalhado duro e conseguido criar um negócio próprio, focado em apoiar pequenas comunidades agrícolas e produtores independentes. Mas durante todos esses anos, nunca esqueceu de onde sua história de superação começou, com o gesto de bondade de um homem que, sem conhecê-la, ofereceu o que tinha. Assim, ao construir seu império, ela jurou a si mesma que um dia voltaria para encontrá-lo e retribuir o impacto que aquele ato causou em sua vida. Nos dias que se seguiram, João mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Priscila trouxe uma equipe inteira de construtores para reformar sua casa. Desde o telhado até as fundações, cada pedaço da estrutura foi renovado. Eles reforçaram as paredes, substituíram as madeiras desgastadas e pintaram cada canto com cores novas e vibrantes, dando à velha casa um ar de vida e esperança que ele não via há anos. Os móveis, que antes estavam tão deteriorados que mal se aguentavam, foram substituídos por peças novas e confortáveis. João observava tudo com os olhos marejados de emoção, sentindo que pela primeira vez em muito tempo, a sorte parecia sorrir para ele. Além das melhorias na casa, Priscila também transformou a antiga banca de frutas de João em um pequeno mercado local. Agora não mais na beira da estrada, mas em um local amplo e bem estruturado para receber viajantes de todos os locais, que passavam por ali frequentemente. Não era apenas uma mudança física, mas um símbolo de renovação. Eles construíram uma estrutura coberta, onde João agora podia organizar suas frutas de maneira mais atraente e até mesmo vender outros produtos cultivados por agricultores vizinhos. Com isso, o movimento na pequena estrada aumentou. As pessoas da comunidade, curiosas com as novidades, começaram a parar para comprar e logo o mercado se tornou um ponto de encontro, alojando também pequenos cafés onde as pessoas poderiam passar mais tempo naquele ponto, além de comprarem suas frutas e vegetais fresquinhos. João, que antes lutava para vender o mínimo necessário para sobreviver, agora via suas vendas crescerem dia após dia. Com o tempo, o mercado de João passou a empregar moradores locais que também enfrentavam dificuldades. Ele começou a oferecer trabalho para vizinhos que, assim como ele, estavam sem opções e sem esperança. Cada novo contratado era mais uma vitória para João, que via naquele negócio a chance de devolver à comunidade o apoio que um dia havia recebido. Priscila, sempre por perto para oferecer suporte e conselhos, também ajudava a gerenciar as finanças e a logística, garantindo que o mercado continuasse a crescer. O impacto dessa transformação foi muito além do que João poderia imaginar. O mercado não só trouxe mais movimento para a estrada, como também se tornou um centro de apoio para pequenos agricultores da região. Priscila, com sua experiência e contatos no setor, começou a organizar feiras e eventos, onde os produtores podiam exibir suas colheitas e vender diretamente para os consumidores. Aos poucos, a pequena banca se tornou um ponto de referência e João, que antes mal conseguia vender suas frutas, agora era visto como um líder e mentor para outros agricultores. João não conseguia deixar de se maravilhar com tudo aquilo. Ele, que passou anos lutando sozinho, agora estava cercado por uma rede de apoio e solidariedade que nunca imaginou existir. A sensação de gratidão era tão profunda que ele se sentia quase incapaz de expressar o que aquilo significava. Em vez de se fechar em si mesmo, como muitas vezes havia feito durante os anos de dificuldades, João começou a abrir seu coração e compartilhar sua história com aqueles que se aproximavam. Conhece alguém que precisa acreditar que o bem pode transformar vidas? Compartilhe essa história com eles e espalhe esperança. Nem todos, contudo, viam as mudanças com bons olhos. Alguns moradores, ressentidos com o sucesso repentino de João, começaram a espalhar rumores maldosos. Diziam que ele havia sido sortudo e que não merecia toda aquela ajuda.
Alguns até mesmo tentaram boicotar o mercado, fazendo ofertas menores ou se recusando a comprar seus produtos. João sentia o peso dessa resistência e em alguns momentos, pensava se realmente merecia tudo aquilo. Mas Priscila, sempre ao seu lado, o lembrava de que ele havia plantado a semente dessa transformação há muitos anos, com um ato de generosidade. Lentamente, ele foi conquistando os corações daqueles que duvidavam de suas intenções. Mostrou que estava ali para ajudar, não apenas para si mesmo, mas para toda a comunidade. Organizou reuniões, ofereceu descontos e até mesmo doou parte de seus lucros para apoiar causas locais. Com o tempo, a desconfiança começou a desaparecer e as pessoas passaram a ver o mercado não como um símbolo de um homem sortudo, mas como uma conquista de toda a comunidade. Os anos seguintes foram marcados por crescimento e prosperidade. A pequena estrada que antes era deserta agora se transformará em uma rota movimentada, com turistas e visitantes de outras cidades parando para conhecer o mercado de João e a história por trás dele. A transformação era visível em cada detalhe. As ruas ao redor foram pavimentadas, novos comércios surgiram e a comunidade, que antes parecia esquecida, agora florescia. E no centro de tudo isso estava João, que, mesmo em meio a tanto sucesso, nunca esqueceu suas raízes e a importância da generosidade. Durante um evento anual que se tornou tradição no mercado, Priscila, que agora todos conheciam como uma grande empresária e amiga de João, subiu ao palco para fazer um discurso. Ela contou a história do dia em que um homem, sem saber quem ela era, ofereceu o pouco que tinha para ajudar uma garota perdida. Explicou como aquele gesto foi a faísca que mudou toda a sua vida e como, graças a ele, ela se tornou a mulher que é hoje. Ao final do discurso, o público aplaudiu de pé e João, com os olhos marejados, mal conseguia segurar a emoção. O reconhecimento público foi apenas o começo. O governo local, tocado pela história e pelo impacto que João e seu mercado tiveram na revitalização da comunidade, decidiu homenageá-lo. Durante uma cerimônia especial, ele recebeu uma medalha de honra ao mérito, não apenas pelo sucesso do mercado, mas pela força, resiliência e espírito de liderança que inspirou tantas outras pessoas. João, que sempre se considerou apenas um agricultor simples, agora era visto como um símbolo de perseverança e esperança para todos ao seu redor. João passou o resto de seus dias no mercado, compartilhando sua história com quem quisesse ouvir. Ele sabia que a verdadeira lição daquela jornada não estava nos lucros ou no sucesso, mas na forma como um simples ato de bondade pode desencadear uma corrente de mudanças. Com o tempo, o mercado se tornou um legado vivo de generosidade e resiliência. Priscila, que nunca deixou de visitá-lo, continuava a apoiar a comunidade, investindo em novos projetos e ajudando outras pessoas a encontrarem seu caminho, assim como João havia feito por ela. Esta foi a história de João. Ela nos mostra que pequenos gestos podem mudar vidas de formas que nunca imaginamos. Mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Que a história de João e de Priscila inspire você a acreditar no poder das ações simples. E nunca se esqueça de que, assim como João descobriu, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Se você gostou dessa história emocionante, curta e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o impacto transformador da generosidade. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias inspiradoras. Até a próxima!